Ai meu bem, sem pensar nem imaginar, onde me bater na porta, a mamãe mandou chamar para ajudar a vencer a guerra do Paraguai. Minha mãe então me disse: meu filho, você não vai, a batalha é perigosa, você vai se machucar. A marinha é de guerra, o exército é de campanha, todo mundo vai à guerra, capoeira é quem apanha, camarada, e viva meu Deus, viva meu Deus. Eu nasci na cidade de Central, que é um município localizado na Chapada Diamantina, né? Próximo a Irecê, que é um município mais conhecido. Mas ainda bebê, vim para Feira de Santana, os meus pais, né, mudaram para Feira de Santana. E aqui eu cresci, estudei, montei a minha vida em Feira de Santana, né? Portanto, fui batizado como Josivaldo Pires de Oliveira e adquiri o nome artístico Bel Pires, a capoeira Mestre Bel, né? Fiz escola básica aqui na escola pública, no Colégio João Duval Carneiro, fica aqui na Avenida João Duval Carneiro, aqui em Feira de Santana. E estudei também no Agostinho Flores da Mota, né? Que é uma escola que tinha curso de aceleração. Também estudei nessa escola. E fiz meu curso universitário na Universidade Estadual de Feira de Santana, onde eu cursei a licenciatura em História. Depois ingressei no curso de mestrado na Universidade Federal da Bahia, onde fiz o curso de mestrado em História Social. E um pouco depois eu ingressei também na Universidade Federal da Bahia para fazer o meu doutoramento em estudos étnicos e africanos, né? Eu defendi a minha tese de doutoramento em 2010. Nesse momento eu já tinha produzido algum material sobre a capoeira, porque na verdade toda a produção acadêmica que eu tenho, ela emanou da experiência com a capoeira, né? Então, tanto é que toda a minha produção, ela está ligada direta ou indiretamente às minhas experiências com o mundo da capoeira. É interessante, na verdade, o meu irmão mais velho que eu, tenho dois irmãos mais velhos que eu, o Rock in Rio. Rock in Rio ele é conhecido aqui em Feira de Santana com o nome de Rios Vibration, porque ele é cantor de reggae, né, de uma banda muito legal que tem aqui na cidade. Então ele começou capoeira no final dos anos 90, dos anos 70, em 1979. Ele começou capoeira a partir da peça O Pagador de Promessa, que foi exibida aqui em Feira de Santana através do SESI. E o Nico, como era conhecido na época, ele aprendeu capoeira a partir da peça. E depois ele começou a se relacionar com outros capoeiristas da época aqui na cidade, como o Mestre Cláudio, o Mestre Gago. Inclusive o Mestre Cláudio veio depois, o Mestre Cláudio já veio um pouquinho depois, né? Mas ele começou com o Mestre Antônio Bigode, o Mestre Antônio Gago, e aí depois foi que ele conheceu o Mestre Cláudio, que é o meu mestre de capoeira, né? E isso lá no início dos anos 80, e eles iam lá para casa. Eles faziam muita roda em quintal. Naquela época era comum as rodas nos quintais. O quintal do Mestre Gago acontecia, o quintal do Mestre Negão Georgina, né, acontecia.
E lá em casa, eles se reuniam lá em casa às vezes para treinar. Tinha um pé de goiabeira lá em casa, eles treinavam e eu assistia aquilo. Eu ia para o mercado, via tudo aquilo e ficava com outros garotos do meu bairro, fazendo o que a gente via eles fazerem no mercado de artes em casa. Isso no início dos anos 80. Quando foi na segunda metade dos anos 80, eu de fato ingressei na capoeira na escola coordenada pelo mestre Cláudio, né, que é hoje conhecida como Angoleiro do Sertão. Na época a escola tinha outro nome, né? Hoje é conhecida como a Escola Angoleiro do Sertão. Então eu ingressei na escola do mestre Cláudio em 89. Ou seja, iniciei no quintal, né, com os coleguinhas, com os vizinhos, mas eu formalizei o meu ingresso na capoeira me matriculando na escola do mestre Cláudio. Ele não tinha escola aqui em Feira ainda, ele lecionava capoeira em São Gonçalo dos Campos, cidade vizinha aqui, né? Quando ele criou a escola aqui em Feira de Santana, que foi em 89, aí eu ingressei, né? Ingressei e fiquei 20 anos na escola do mestre Cláudio, né? Foram 2 décadas na escola do mestre Cláudio. E de lá saí com minha formação de capoeirista, de angoleiro, né? Criei o Malum Centro de Capoeira Angola, que hoje tem o núcleo daqui de Feira de Santana, que é a sede, e o núcleo do estado do Pará, que funciona em 13 municípios, sob a coordenação do contramestre Augusto Leal. Eu sou de uma geração que é uma geração nova de mestres aqui da cidade, né? Por quê? Nós somos de uma geração que alcançou o final das rodas em festas de largo. E mais eu alcancei ainda, as rodas aconteciam na festa da Matriz, que era a festa em louvor à padroeira, Senhora Santana, né? Alcancei as rodas da micareta, que hoje já não acontece mais. Hoje acontece de forma muito marginalizada, né? Por que eu estou dizendo marginalizada? Porque não se tem mais nem sequer o espaço da rua para fazer a roda, como se tinha antigamente. E nós fazíamos a roda na festa de micareta, naquele cruzamento ali entre a Senhor dos Passos e a Getúlio Vargas, né? O trio ele descia até ali, tinha trio na Senhor dos Passos, então a roda acontecia ali. Então eu lembro muito bem dessas rodas, além de uma memória que eu tenho das rodas que o mestre Muritiba fazia nos eventos públicos da cidade. O mestre Muritiba era da Guarda Municipal, na verdade ele era funcionário da prefeitura, né? E ele era contratado pela própria prefeitura para poder apresentar o seu grupo folclórico, como era chamado, que era o grupo Angoleiros da Feira. E o mestre Muritiba fazia essas rodas, né? Depois que ele faleceu, Dona Railda, né, que era a sua esposa, né, ela levava os instrumentos para o mercado de artes ou para outros espaços e nós íamos para lá e ajudávamos ela a fazer a roda, né? Por um bom tempo. Dona Railda é uma personagem da história da capoeira da cidade que precisa de atenção. Porque quando o mestre Muritiba faleceu, ela continuou mantendo as rodas, Dona Railda. Eu conheço o mestre Muritiba mais como uma figura histórica, porque quando eu ingressei, o mestre Muritiba já não estava mais. Mas o que é que nós tínhamos quando eu ingressei? Que eu ingressei na segunda metade do século, na segunda metade da década de 80. O mestre Muritiba já havia falecido quando eu ingressei. Mas nós tínhamos uma memória muito fresca, muito recente do mestre Muritiba e nós tínhamos a oportunidade de participar das rodas com filhos e alunos do mestre Muritiba, né? Então tinha Roberto, me parece que Roberto era filho do mestre Muritiba, estava sempre por ali, o Gato com seus birimbaus, o mestre Cabelo Bom estava sempre por ali. O mestre Cabelo Bom era o tocador e cantador de roda de capoeira, né? Jogava pouco, gostava muito de cantar, enfim. E Dona Railda, né? Como eu falei ainda há pouco, né? Dona Railda que segurou um pouco a roda depois da morte do mestre Muritiba. Mas quando se pensava em roda na festa de Santana, roda nas festas de Largo, não tinha como não lembrar do mestre Muritiba por conta da experiência que ele produziu nesses eventos públicos, né? Que era a Secretaria de Turismo daqui de Feira de Santana que produzia. Então a relação que eu tenho ela é mais de memória do que de vivência presencial. Já o mestre Nonato, não, porque
Entre as primeiras rodas que eu frequentei em outras escolas, fora da escola da gente, estava a escola do mestre Nonato, né? Eu não lembro bem o nome do grupo, é a Associação São Francisco, né? E o mestre Nonato sempre recebeu a gente muito bem, sempre recebeu a gente muito bem. Ele tinha o seu espaço lá no Centro de Cultura Amélia Amorim, nós íamos para lá. Ele costumava fazer roda, inicialmente era naquele carro de boi, né? E depois no quiosque, aos domingos ele fazia essa roda. Eu alcancei essa roda que ele fazia aos domingos no quiosque. E depois nós íamos também no meio da semana, no horário de roda, com o mestre Nonato. E o mestre Nonato foi uma figura muito importante para a gente, porque ele já trazia a memória de um outro momento, né? De um outro momento, a sua relação com a capoeira do recôncavo. O mestre Nonato ele dizia que iniciou com o mestre Messias lá de Santa Amaro. Eu tive a oportunidade de conhecer o mestre Messias, de estar com o mestre Messias em algumas situações, né, até um pouco recente, um pouco próximo da passagem dele, né, quando ele já estava bastante debilitado. Né, nós conseguimos brincar com o mestre Messias. Eu tive essa oportunidade de fazer uma brincadeira de jogo de negaça com o mestre Messias, né, um pouco antes dele fazer a passagem. Enfim, eu entendo o mestre Muritiba e o mestre Nonato como duas referências importantes para se pensar a história da capoeira na cidade, porque eles representam memórias de um outro momento de nossa capoeira, né, e que precisam ser guardadas, né, enquanto experiências que foram produzidas e que devem ser valorizadas enquanto fonte. Sabe, eu diria para a juventude que está chegando na capoeira agora, para o pesquisador, né, que queiram coletar, né, as experiências históricas da capoeira na cidade, que pensem nesses dois mestres, né, o mestre Muritiba e o mestre Nonato, como fontes culturais, né? Fontes culturais, como fontes para a compreensão da experiência produzida sobre capoeira em nossa cidade. A capoeira de Feira de Santana ela tem uma forma muito peculiar, né? E assim, não dá para negar a influência que nós tivemos da capoeira do Recôncavo ou até da própria capital. O Recôncavo principalmente porque teve um período que a turma de Santa Amaro, de Muritiba, sempre vinha muito para cá, a gente ia muito para lá, desde da geração anterior à minha, que é a geração do meu mestre, né? Isso sempre teve muita essa solidariedade, eu vou chamar assim, solidariedade cultural, né? Entre a capoeira daqui, principalmente Santa Amaro, Muritiba, enfim, e Salvador também. Entretanto, eu não sei explicar como isso aconteceu, mas a capoeira de Feira de Santana, ela tinha uma forma muito peculiar. Isso desde as relações sociais estabelecidas entre os capoeiristas e os grupos. Você vê que Feira de Santana é uma das grandes cidades, dos grandes núcleos de capoeira do Nordeste, que pouco se via conflito entre essas pessoas. E isso já acontecia de forma muito mais evidente na capital, por exemplo, né? Então, Feira de Santana tinha isso, né? E Feira de Santana ela tem um outro elemento que era a própria dinâmica urbana de Feira de Santana. O espaço da festa, o espaço da feira, que é muito peculiar à cidade de Feira de Santana. Isso acontecia de forma muito dinâmica, né? E própria da cidade. Então, os elementos que vieram influenciar a capoeira de Feira de Santana, eles não chegaram a comprometer uma característica muito peculiar da cidade, né? Eu diria que por mais influência que a capoeira feirense tenha sofrido da capital, que é Salvador, ou da cidade do Recôncavo, e agora no tempo mais recente, mesmo de fora do Sudeste brasileiro, por conta da mediatização da prática da capoeira, das formas de se brincar a capoeira, ainda assim eu diria que no fundo, mesmo hoje, a capoeira de Feira de Santana guarda uma peculiaridade. Os anos 90, aqui em Feira de Santana, começa a acontecer um ingresso maior de mulheres, porque você já tinha as escolas de capoeira mais organizadas.
não era mais aquela capoeira que se restringia aos quintais. Essas pessoas estavam com suas escolas ou dentro das academias de fitness, que era muito comum aqui, as academias de fitness todas tinham a capoeira, inclusive a nossa escola começou em academias de fitness, né? Depois é que nós desenvolvemos a concepção de autonomia e resolvemos fazer em qualquer outro espaço, menos em academia de fitness, né? Por uma questão filosófica mesmo da capoeira Angola, né? Mas as mulheres começaram a ingressar nesse momento, a partir dos anos 90. Por exemplo, na escola da gente, na época que eu ainda estava com a escola do mestre Cláudio, eu era contramestre na escola dele, nós tínhamos mulheres. Eram poucas, não dá para comparar em termos de números, né, com o que a gente observa hoje, né, mas muita coisa mudou, né? Outras permaneceram. Do ponto de vista da cultura do machismo, né, muita coisa se perpetuou, mas algumas situações elas foram modificadas. Por exemplo, você tinha 3 ou 4 mulheres em cada grupo, né? Então, na medida que isso vai avançando, a gente vai percebendo um número maior de mulheres ingressando nas escolas de capoeira. Mas é muito interessante porque você não tinha mulheres graduadas, né? Você não tinha. Então, eu acredito que nós avançamos. Eu não vou dizer que nós avançamos muito, mas nós avançamos pelo menos ao ponto de poder contar hoje em Feira de Santana com mulheres que têm título de mestra de capoeira. Eu lembro aqui da mestra Nena, né? Mestra Nena, e me perdoe se me falha aqui agora o nome de outra mestra, mas nós já podemos contar com isso, né? Eu lembro de ter visto algumas vezes na festa da micareta, né, que a polícia chegava para poder retirar a roda, que estava em espaço que não ia atrapalhar, mas, né, dizer, não estava autorizado. Lembro de um outro momento em uma praça que nós estávamos e a polícia foi lá para poder dizer que não podia, que tinha que ter autorização. Isso, inclusive, até um tempo um pouco mais recente. A roda que o mestre fazia ali faz até hoje, né, no canteiro ali do Mercado de Artes, teve uma época mesmo. Eu lembro de uma situação que foram questionar. Em uma dessas situações, eu não lembro bem qual foi a praça, foi uma roda que estávamos muitos de nós, não apenas do grupo que eu fazia parte, e eu lembro que ainda cheguei a questionar o policial, né? Cheguei a questionar o policial. Quando ele percebeu que houve um questionamento com uma boa orientação, ele recuou, né? Disse, não, tá só preocupado, né? Enfim, então eu não posso dizer que havia uma dinâmica de repressão, mas alguns resquícios, né, de mentalidade nos agentes policiais. Quando observava a roda de capoeira, ele provavelmente, uma mentalidade que adquiriu na sua relação com o regime, né, totalitário, né, de achar que aquele ajuntamento ali poderia se desdobrar em conflito, né? Essa é uma das concepções que se produziram, né, na memória dos agentes de polícia, né, em sua relação com as culturas populares, em especial com a capoeira, porque a capoeira ela chega na cabeça dessas pessoas carregada de uma história de repressão policial. Mas eu não diria que Feira de Santana, do final dos anos 80 e da década de 90, ela tem vivenciado uma repressão. Essa repressão, eu diria, mas ela se dá em forma de preconceito. Seria uma repressão social. Ainda hoje a gente percebe resquícios dessas relações quando a gente observa que na escala de prioridade em uma atividade para o teu filho fazer, a capoeira fica por último, né? Primeiro, todas as outras coisas do mundo, já que não tem jeito, então vai fazer capoeira. Uma outra forma que manifesta o preconceito e a falta de reconhecimento do valor cultural da capoeira é no sentido da contribuição para a manutenção das escolas, né? O que a gente chama de mensalidade. Você paga para fazer qualquer coisa, menos capoeira. A capoeira pode ser gratuita. Então é necessário que se reflita, que se pense sobre tudo isso aí, utilizar uma linguagem técnica em voga agora para salvaguardar a cultura da capoeira
é necessário que haja a manutenção das suas condições materiais de sobrevivência, de existência e de funcionalidade. E não reconhecer isso é preconceito. Primeiro que não teria como não mudar, né? Não teria como não mudar. A capoeira é cultura popular, e a cultura popular ela é dinâmica, né? Então, quando nós falamos, mas a capoeira de hoje não é mais como a de antigamente, mas não vai ser, como ela também não será como a capoeira daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, porque a capoeira é uma coisa viva. A capoeira, ela não é estática. A capoeira ela tem a ver com as mudanças que nós processamos no nosso interior, na nossa concepção de mundo e na própria sociedade. A capoeira, ela na verdade é uma grande decifradora de realidades e tradutora do que se vive. Por quê? Porque se você canta o que você vive e o que tua memória resgata. Até mesmo o que a tua memória ressignifica, né? Então a capoeira também é o cantar, né? A cantiga é um dos instrumentos de memória, né? E de revivência que a capoeira tem, né? Através da cantiga nós cantamos o México que nós conhecemos, nós cantamos a nossa infância, cantamos a nossa experiência histórica enquanto descendentes de africanos, da escravidão, do preconceito, enfim, desse conjunto de coisas. Então ela se atualiza. A outra é na gestualidade, né? Capoeira ela pode ser definida como poesia, né? Gestualidade e sonoridade, né? O capoeira ele é um poeta, né? O capoeira é um grande poeta, ele é um grande cantador de poesias, né? Então, e o corpo também canta essa poesia, né? O corpo ele tem a sonoridade própria. E se o corpo ele tem uma sonoridade própria e que caracteriza a capoeira de sua época, e o corpo é o mesmo que responde às mudanças da sociedade e do teu próprio interior existencial, como a capoeira não vai mudar ao longo de 30, 40 anos, gente? Portanto, não faz sentido querer uma capoeira hoje como se tinha há 30 ou 40 anos atrás. Entretanto, a capoeira ela também é memória. Mesmo o gestual, nós temos uma memória da gestualidade. Algumas expressões que você faz no jogo de hoje que você fazia há 30 anos atrás. Outras você adquiriu ao longo da experiência processada durante esses anos. Então, a capoeira ela é uma prática cultural e como prática cultural viva, histórica, existente, ela muda e permanece em muitas coisas. A ideia de mudança para a capoeira é isso, você mantém algumas coisas, altera outras coisas, e o que você mantém é o que continua te vinculando a um passado. O capoeirista ele é o portador do presente e do passado, e eu me ousaria inclusive em dizer do próprio futuro. Esses são os livros específicos, né? Que eu tenho 6 livros publicados, né? Para a capoeira são esses 3, né? Então esse aqui é o No Tempo dos Valentes. Esse livro surgiu da minha dissertação de mestrado e de um prêmio do Ministério da Cultura que eu ganhei em 2005. E também eu tenho o Capoeira e Identidade de Gênero. Esse livro, os amigos e as amigas dizem que é um livro paradigmático, né? Que é um livro que traz reflexões em torno das relações de gênero, né, no campo da capoeira, com ensaios que estudam a realidade do Pará e da Bahia. É um livro que escrevi junto com o meu contramestre, o Augusto Leal, né, publicado pela editora da Universidade Federal da Bahia, e com a apresentação do saudoso Frederico José de Abreu, Fred Abreu, a quem eu sempre dedico os meus trabalhos, né? O Urucungu de Caçange, que é o estudo mais novo que eu tenho desenvolvido, né? E a primeira produção desse estudo, que é o estudo sobre os arcos musicais africanos na diáspora, é isso aqui, o Urucungu de Caçange. Conta um pouco da história do nosso berimbau, desde as ulubumbas de Angola até o nosso urucungo na roda de capoeira, né?
Portanto, é uma experiência bem interessante esse texto, né? Eu continuo com a pesquisa, né? Um projeto que eu trabalho que chama As Cordas Sonoras de África, né? Então, logo deve estar saindo mais material sobre os nossos arcos musicais em África e no Brasil. Yeah.